Galera, numa boa, tranquilo, vou me propor uma questão hoje que é o conceito da palavra problema e se a palavra problema, se a questão problema, como fica sob o ponto de vista da realidade brasileira. Primeiro, preciso afirmar que problema é aquilo que exige resolução, né? E se mantém problema enquanto há um desejo de solução, de solucionar. Caso não haja mais interesse em solucionar, né? Não há mais exigência de solução, logo não há um problema. Há algo que está sendo imposto ou algo esquecido, que não é mais dolor, que não faz mais sentido, deixa de ser um problema. Um exemplo interessante é a situação de renda familiar do Joãozinho. Vamos imaginar que o Joãozinho tem gastos supérfluos e esses gastos supérfluos excedem a sua remuneração mensal. Bom, supondo-se que ele queira resolver esse desconforto é um problema para ele. Portanto, ele pode extinguir ou reduzir o que é supérfluo e, portanto, o seu rendimento fica adequado, ou ele aumenta os seus rendimentos. Não há outra possibilidade. Pois bem, agora, imaginemos que o Joãozinho acaba que se acostuma em não conseguir pagar suas contas. Ele opta por manter o supérfluo, independentemente do desconforto, né, de não poder pagar todas as contas no final do mês. Ora, no momento em que ele aceita essa situação, o desconforto desaparece, não há mais um problema. Será problema para quem sofre com isso, mas ele adaptou-se, não há mais um problema. Podemos alongar esta reflexão para atingir as questões políticas, as questões que nos fazem cidadãos. Percebam, e aqui vem um tanto Aristóteles na minha cabeça, a ideia de que nós só nos associamos, né, porque a associação nos faz bem. Porque se a associação não nos faz bem, eu me desassocio. Portanto, seria impossível, em tese, uma associação que fizesse mal para seus associados. Então, a cidade, a polis, o Estado, é um lugar que deve fazer as pessoas felizes. E as pessoas felizes contribuirão para que o Estado lhe mantenha nas condições de ser feliz. E essa felicidade vem da educação, da formação política desses indivíduos. Não cai do céu, mas vem de uma formação. Pelo hábito, esses cidadãos aprenderão, através dos mais velhos, né, o estudo da filosofia, mas enfim, dos mais velhos, virá o hábito de ser um sujeito virtuoso, até o ponto que a pessoa será virtuosa diariamente, sem precisar que alguém lhe indique os caminhos. Uma associação de pessoas virtuosas é uma associação que tende à felicidade. O Estado seria, vamos puxar para o século XXI, uma associação de indivíduos que desejam ser felizes e que, ai meu Deus, deveriam ser virtuosos. Portanto, a virtude é um problema. A virtude é um problema. Por quê?
Se eu desisto, se não é mais um problema para mim os desvios éticos, os desvios na condição de condutores do Estado, ou desvios do cidadão na sua relação com o Estado, se eu esqueço, aceito como é, deixa de ser um problema. É preciso que entendamos que nós habitamos no Estado porque somos sujeitos políticos. Quando nós nascemos, é um acontecimento político. Quando nós começamos a falar, a entender, é um fenômeno político. Quando nós vamos à escola, quando nós aprendemos a ler, aprendemos a escrever, aprendemos a sermos nós mesmos, é um acontecimento político. Porque nós fazemos a diferença. Nós somos os sujeitos que vamos interferir no Estado e o Estado vai interferir em nós. Logo, nos dará documentos, nos dará certificados. Logo, o Estado vai se interpor entre nós e a vida prática para mais ou menos nos orientar. Portanto, nós somos feitos pela política e fazemos a política no sentido de sujeitos que se relacionam com o Estado e sujeitos que se relacionam com outros sujeitos e se relacionam com as instituições mantidas pelo Estado ou até pelas instituições particulares. Somos sujeitos que nos articulamos, que negociamos entre si e entre o aspecto público. E negociar no bom sentido. Um negociar balizado pela ética ou pela virtude. E aqui, novamente, Aristóteles diz, estou por aqui. A virtude como fundamento do cidadão. Nesta relação virtuosa, vai se criando uma moralidade que poderá reconhecer os problemas, as questões do Estado como um problema e poderá criar uma moralidade que entende como deixa assim, isto não é um problema, o Estado é assim. E eu estou falando isso e cruza pela minha cabeça, o que é normal nas minhas falas, o Nietzsche, quando falava do Zaratustra. Quem era o Zaratustra? O personagem Zaratustra era uma figura que tentou descer da montanha para dizer para as pessoas que a moral, essa normalidade da classe média, essa moralidade do senso comum tem que ser chutada, tem que criar uma moralidade nova, de sujeitos fortes, de sujeitos que se imponham, né? De sujeitos que façam a diferença. A classe média é uma abominação política, porque ela é fascista. Ela é uma abominação ética, porque ela é violenta. E ela é uma abominação cognitiva, porque ela é ignorante. Fim. Zaratustra. Convém a leitura. Apesar de que quem se aproximar da leitura do Zaratustra perceberá que ele é um pouco exagerado. Mas enfim, a ideia do forte, de fazer a diferença, de olhar a moral, essa moral que nos faz sermos o mesmo, essa moral que faz com que a gente não questione o Estado, que o Estado não seja um problema, seja normal, essa moral que diz, deixa assim, né? Papai do céu é que vai saber o que fazer, a nós nos resta sofrer e seguir esta linha pré-determinada para nós. Esta moral Zaratustra ia dar um chutão, né? E dizer, não é assim, assuma a tua posição. E assumir a posição é um ato de força, né? É um ato dolor até, porque nós sofreremos, mas faremos a diferença. Mas vamos imaginar aqui, eu adoro figuras de linguagem, imagens. Vamos imaginar o mito da caverna de Platão. Rapidamente, Platão dizia que nós vivemos numa caverna, acorrentados
as sombras passam na frente, nascemos naquela caverna, vemos apenas as sombras. E como sempre vimos só as sombras, acreditamos que as sombras e as nuances das sombras são a verdade. Percebe? Como nós só vemos aquilo desde sempre, achamos que a sombra de uma flor que passa atrás de mim e a luz da entrada da caverna pega, né? Passa a flor, eu só vejo a sombra, eu digo, a sombra é a flor. Eu não vejo a flor, eu vejo a sombra da flor e creio nela, morro por ela, pela sombra. E Platão diz que lá um dia um cidadão se solta e tenta contar que há flores lá fora, que aquilo é apenas sombra, né? Nós só vemos sombras. E há uma revolta lá dentro, porque as pessoas creem na sombra, não querem saber da luz, não querem saber o que está lá fora. Elas gostam da sombra, sempre estiveram ali. Beleza? Vamos imaginar que esses cidadãos que não veem mais o Estado, a política como um problema, que se acostumaram, são cidadãos que estão nas sombras. Elas só veem a sombra de um Estado que seria um Estado melhor. Elas só veem a sombra do que é possível se fazer de bom na política. E o detalhe, amam as sombras. Todo aquele que se revolta, né, que diz, mas gente, vocês estão vendo as sombras. Você não pode se acostumar com as sombras. O Estado bom é outra coisa. O Estado bom é outra coisa. É muito melhor do que isso, do que essas migalhas, do que a miséria, do que a fome, do que o desemprego. Muito mais. Dá para fazer muito mais do que isso. E aí, quem vive nas sombras, no século XXI, vai dizer comunista, sem vergonha, esquerdalha, sociopata, esquerdopata, né? Não é possível que exista nada além das sombras. Porque nós não queremos problemas. As sombras é o suficiente. Nós não queremos nada além disso. É uma vontade de ficar na sombra, de ver as sombras. É uma vontade de não ser virtuoso, né? De não ser um sujeito ético. É uma vontade de não ser, de certa forma, um Zaratustra, alguém que faz a diferença. E o interessante, gera uma certa raiva daquele que diz, sai da sombra que tem coisa melhor aí fora, né? Aquele que traz o problema, traz a realidade e diz, tchê, a realidade não é isso, é outra coisa, seja diferente, né? E o cidadão da caverna diz, deixa assim, aqui tá bom, sai daqui, porque se tu ficar aqui eu te bato. É interessante também falarmos que o tempo da caverna, o tempo das sombras, é um tempo diferente do tempo de fora da caverna. Dentro da caverna, nas sombras, o tempo é lento. Lá sempre foi assim. Lá sempre é penumbra. Lá não tem por que ter pressa. Se sempre morreu gente, vai morrer mais 50 amanhã. Faz parte. Vamos tentar resolver? Mas tem tempo, né? Gerações, gerações vão sofrendo, vão desaparecendo, porque é assim. Para o cara que está do lado de fora, o tempo é outro, é muito rápido. Porque essa pessoa que está tentando, ou as pessoas que estão tentando dizer a outra possibilidade, ela está vendo que uma geração é muito tempo. Ela está vendo que se é um equívoco agora, vai ter consequências muito rápidas. É preciso anteceder, ver antes as consequências ruins que terão depois. É preciso correr, é preciso ser rápido, ser raposa num certo sentido, não antiético, mas raposa no sentido de antever, prever, ficar antenado. Os tempos não são o mesmo. E a mídia, ou as mídias, elas existem para todos os gostos. Existe a mídia lenta, a mídia das sombras, a mídia das pessoas sombrias que criam suas próprias mídias e conversam nos seus WhatsApps, conversam, né,
pelos faces da vida, produzem conteúdo lento, elogiando a lentidão, dizendo fora da lentidão não há salvação, o apressado come cru, seja assim, fique assim, é assim mesmo, o resto tudo é violento. E há uma outra mídia ensolarada que diz, vamos lá, precisamos andar com agilidade, porque são os nossos filhos, nos mais tardar os nossos netos, que vão sofrer com esse estado. Resumindo e encerrando meu vídeo, que quer ser curto e nunca é, né? Encerrando, eu quero dizer, no mínimo, para quem assiste esse vídeo, ou os meus vídeos, que mantenham as relações com o Estado, nossas relações com o Estado, as relações do Estado conosco, que se mantenham um problema, que se mantenham algo a ser resolvido, nunca algo resolvido. Sempre a ser resolvido. É preciso estar atento, questionando, antenado, veloz e, de certa forma, imperdoável com as dores que o próprio Estado traz para a sociedade. E imperdoável no sentido de estar sempre atento àquelas pessoas que estão nas sombras e que não querem sair, estão na caverna e não querem sair. Claro que eu não quero insinuar que eu estou fora da caverna, eu posso estar dentro, vou lá saber onde é que eu ando, mas uma coisa eu posso dizer, para mim as coisas são um problema e não posso deixar como está se o meu semelhante sofre, se as pessoas sofrem, se a doença nos atinge, se os respiradores não estão por aí, se o desemprego está crescendo assustadoramente. Por favor, mantenhamos-nos atentos e problemáticos. E problematizáveis e problematizantes. Abraço e até a próxima. Tá, meu bem? É pra você curtir os meus vídeos, tá? Eu quero te dizer que se você não quiser curtir os meus vídeos, você rala pé. Rala pé, senão você morre e vira pão.